Olá, a nossa aula de hoje será a correção do exercício das páginas 72 e 73 sobre o tema Estudo das soluções. Vamos para a primeira questão. A solubilidade da soda cáustica NaOH em água em função da temperatura é dada na tabela a seguir. Aqui eu tenho a tabela com as temperaturas e seus respectivos coeficientes de solubilidade. A 20 graus, para 100 gramas de água, o coeficiente é 109. A 30 graus, o coeficiente é 119. A 40, 129. E 50, 145. Como eu expliquei para vocês, coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima que um soluto possui de se dissolver em um solvente. Então, considerando a solução de NaOH em 100 gramas de água, é correto afirmar que a 20 graus, uma solução com 120 gramas é concentrada. Vamos analisar aqui a letra A. A 20 graus, o coeficiente é 109. Então, se eu tiver 120 gramas, essa quantidade de gramas vai estar acima do coeficiente. A solução seria supersaturada e não concentrada. Então, a letra A é falsa. A 20 graus, uma solução de 80 gramas é diluída. A temperatura é 20 graus, o coeficiente é 109. Então, 80 ela não seria diluída, porque 80 se aproxima de 109, ela seria concentrada. Na letra C, 30 graus, uma solução com 11,9 gramas seria concentrada, que no 30 é 119, então 11,9 está muito abaixo, ela seria diluída. A 30 graus, uma solução com 119 gramas é supersaturada. 119 é o coeficiente, e exatamente no coeficiente ela é saturada, então a letra D também está incorreta. A 40 graus, uma solução com 129 gramas de NaOH é saturada, correto, porque 129 é exatamente o coeficiente, que é o ponto onde ela satura. Então, não esquece, eu tenho como parâmetro o coeficiente de solubilidade. Acima desse coeficiente, a solução é supersaturada, abaixo, ela é diluída. Abaixo, mais próximo dele, ela é concentrada. E exatamente no coeficiente, ela é saturada. Segunda questão. Em relação a uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule. Letra A. Qual a concentração em grama por litro de uma solução que contém 2 gramas de NaOH dissolvidos em 250 ml de água? Fica atento a isso aqui, ó. Ele pede a concentração em grama por litro, mas ele dá o volume em ml. Então, eu vou ter que transformar esses ml em litro. Como é que eu faço isso? Pego esse valor e divido por 1000. Aí vou jogar na fórmula da concentração, C igual a M1 sobre V. Lembra que tudo que tem índice 1 é referente à massa do soluto. Então, essa massa aqui é a massa do soluto. Vamos lá. Então, C vai ser igual. A massa de soluto que ele está me dando aqui na questão é 2. O volume da solução vai ter 250 ml, que eu transformei em litros, 0,25. Então, é só dividir 2 por 0,25 e eu vou ter uma concentração de 8 gramas por litro. Aqui na letra B, pede o seguinte. A massa de NaOH necessária para preparar 300 ml de solução de concentração 2 gramas por litro. Veja que aqui ele está dando a concentração, que é 2 gramas por litro. E está dando o volume em ml. Então, eu vou ter que transformar em litro também. E o que é que a questão está me pedindo? A massa do soluto. Vou usar a mesma formulazinha. C
igual a M1 sobre V. Só que aqui ele está me dando o valor de C, que é 2 gramas de sal dissolvido. Está me pedindo a massa do soluto e está me dando o volume, que ele tinha me dado aqui em ml, eu transformei para litro. Meio pelos extremos. M vezes 1 dá M1. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Então, a massa do soluto é 0,6 gramas. Na letra C, ele diz o seguinte: o volume de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 160 gramas por litro contém exatamente 1 mol de NaOH, que é 40 gramas por mol, dessa substância. Preste atenção aqui que aqui ele está dando a massa de 1 mol de NaOH, ou seja, a massa do soluto. Vou utilizar a mesma formulazinha. Só que agora ele me deu a concentração, me deu a massa do soluto e pediu o volume. O que é que eu vou fazer? Só substituir os dados na fórmula. 160 é a concentração, ó, é sempre o que está em grama por litro. 40 é a massa do soluto e ele me pediu o volume. Meio pelos extremos, 160 vezes V, 160V, 40 vezes 1, 40. O que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, quando eu dividir 40 por 160, vai dar um volume de 0,25 litros. Então, essa formulazinha aqui eu vou usar para calcular tanto a concentração, quanto a massa do soluto, quanto o volume. A questão 3 diz o seguinte: o soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, 3,5 gramas por litro, e sacarose, 11 gramas por litro. As massas de cloreto de sódio e sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro são, respectivamente, o que é que eu tenho que prestar atenção? Ele está me dando aqui duas soluções diferentes, cloreto de sódio e sacarose. Ele está pedindo as massas no plural, quer dizer que eu vou ter que calcular a massa de cloreto de sódio e a massa de sacarose. Veja que aqui ele dá uma densidade para o cloreto de sódio. Veja que aqui ele dá a concentração para o cloreto de sódio e dá também a concentração para a sacarose. E ambas as soluções apresentam um volume de 500 ml. E ele pede a massa. Então, eu vou usar a fórmula da concentração, C igual a M1 sobre V, e vou calcular a massa das duas substâncias separadas. Então, aqui eu tenho a concentração do cloreto de sódio, substituindo na fórmula. Lembra que a concentração sempre está em grama por litro. Então, a concentração do cloreto de sódio seria 3,5. A massa é o que ele quer saber. E o volume, 500 ml, que eu tenho que obrigatoriamente transformar em litros, dividindo por 1000 dá 0,5. Meio pelos extremos, M1 vezes 1, M1, 3,5 vezes 0,5, dá 1,75. Mas, Lúcia, não tem essa alternativa. Por que que não tem? Porque aqui eu calculei a massa em grama e a resposta está em miligrama. Então, como é que eu vou transformar de grama para miligrama? Multiplicando por 1000. E aí eu acho o valor aqui da alternativa, 1750 miligramas. Vou fazer a mesma coisa para a sacarose, só que a concentração da sacarose, ele usa aqui 11 gramas por litro. Então, a concentração é 11, ele quer saber a massa e o volume é os 500 ml que eu transformei em litro. Meio pelos extremos, M1 vezes 1 dá M1, 11 vezes 0,5 dá 5,5 gramas, que eu multiplico por 1000 e transformo em miligramas. Então, minha alternativa correta seria a letra C. A
A quarta mostra um gráfico. O gráfico abaixo mostra a solubilidade de K2CR2O7 sólido em água em função da temperatura. Uma mistura de 30 gramas e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus foi deixada esfriar lentamente com agitação. A que temperatura aproximadamente em graus Celsius ele deve começar a cristalizar? Então aqui eu tenho o gráfico com o coeficiente de solubilidade do K2CR2O7 aqui, vários coeficientes, e aqui várias temperaturas. Então ele diz que a temperatura inicial foi de 90 graus, aqui e que essa temperatura ela foi caindo. E ele pergunta em que temperatura ele começou a cristalizar. Ele vai cristalizar quando ele atinge o coeficiente de solubilidade, que é nesse ponto aqui, onde o tracejado da reta ele vai pegar os dois eixos do gráfico, que é exatamente aqui no coeficiente de 60 graus e na temperatura, que é exatamente aqui no coeficiente de 60 gramas e uma temperatura de 70 graus Celsius. Letra D. Questão 5. A massa em gramas de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio com densidade 1,19 gramas por ml é. Veja que aqui ele dá a densidade, então eu vou usar a fórmula da densidade. D igual a M sobre V. Vou só substituir os dados na fórmula. A densidade está aqui, em grama por ml e o volume está em ml. Então, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Vou só substituir os dados na fórmula. 1,19 é a densidade, igual, ele está pedindo a massa e o volume é 100 ml. Meios pelos extremos, M vezes 1, M, 1,19 vezes 100 dá 119. A alternativa seria letra E. Quando se espreme um limão em água, as sementes ficam na solução obtida. Adicionando açúcar, todavia, as sementes passam a flutuar na superfície. Isso ocorre porque o açúcar é solúvel na água. Se eu dissolvo o açúcar na água, o açúcar vai aumentar a densidade da solução. E aí, no caso, como a densidade da solução vai aumentar em relação à densidade das sementes, elas irão flutuar. Então, aqui a letra correta seria: o açúcar aumenta a densidade da solução. Sétima, o volume em ml de 118,5 gramas de uma solução de álcool etílico com densidade 0,79 ml é. Então, se ele der ou pedir a densidade, vocês sabem que vai usar essa formulazinha aqui, D igual a M sobre V. A densidade está em grama por ml, ele está pedindo o volume em ml, então você também não precisa fazer nenhuma conversão, só substituir os dados na fórmula. D é 0,79, M é 18,5 gramas e ele está pedindo o volume em ml. Meio pelos extremos, 0,79 vezes V vai dar 0,79V, 18,5 vezes 1, 18,5. O que está aqui do lado da igualdade multiplicando o V passa para o outro lado da igualdade dividindo, e quando eu realizar aqui essa divisão, vai dar 150 ml. Letra D. Oitava. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se, tem aqui o modo de preparar. Coloque o leite integral instantâneo sob água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada.
Então, para um copo de 200 ml, eu tenho 2 colheres de sopa bem cheia, que é a massa de 30 gramas. Aí aqui ele dá a composição média do produto em pó, a quantidade de gordura, que é 20%, proteína 30%, lactose 35%, sais minerais 6%, água 3%, lectina 2%. Aí faz a pergunta: a porcentagem em massa indica-nos a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração em massa, em grama por litro, de proteínas em um copo de 200 ml de leite. Então, vou pegar os dados e vou jogar na fórmula. A concentração é o que ele quer saber. A massa do soluto, ele dá aqui, que são as 2 colheres, 30 gramas, e o volume é 200 ml, que eu vou transformar em litro porque ele pede a concentração em grama por litro. Divido por 1000 dá 0,2. Quando eu dividir 30 por 0,2, dá 150. Essa é a concentração para 200 ml de leite com 30 gramas. Mas a questão está me pedindo a concentração de proteínas. Então, eu vou fazer o seguinte: 150 é os 200 ml de leite, então vai corresponder a 100%. E ele quer saber de proteína. Quanto eu tenho aqui de proteína? 30%, vai corresponder a X. Meio pelos extremos, 100 vezes X, 100x, 150 vezes 30, 4.500. O que está aqui multiplicando passa dividindo, corta o que dá para cortar. Então, a quantidade de proteínas, ou seja, a concentração de proteínas, vai dar 45 gramas por litro. 9ª questão. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até uma concentração determinada. Suponha que numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml de um tanque de cristalização e realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa do sal resultante na tabela a seguir. Então, aqui na amostra 1 eu tenho um volume de 500 ml e uma massa de 22 gramas. Na amostra 2, um volume também de 500 ml e uma massa de 20 gramas. E na amostra 3, volume de 500 ml e massa de 24 gramas. E a questão me pede o seguinte: a concentração média das amostras será de... Se eu quero a concentração média, eu vou ter que fazer uma média entre esses volumes e entre essas massas. Como é que eu faço isso? Somo tudo e divido por 3. Tenho 3 volumes de 500. Quando eu somo tudo dá 1.500, eu divido por 3. Então, a média do volume vai ser 500 ml. Mesma coisa com a massa. Somo 22 mais 20 mais 24, que dá 66. Divido o valor por 3 e tenho a média, 22 gramas. Então, eu já tenho a média do volume e a média da massa. Como eu quero saber a concentração média, vou só jogar na fórmula. C, que seria a concentração média, igual a M1, que é 22, que é a média aqui da massa, sobre os 500 ml, que eu tenho que transformar em litro. Quando eu divido por 1000 dá 0,5. Quando eu divido 22 por 0,5, vou obter uma concentração média de 44 gramas por litro. Questão 12. Arqueologistas usam diferentes densidades para preparar as misturas que obtêm por escavação. Indique a opção correta para uma amostra que contém a composição indicada na tabela.
Aqui ele dá várias substâncias e dá a densidade de cada uma delas. Lembra que nessa questão de densidade, se tu for colocar esses materiais em líquido, quem é mais denso afunda e quem é menos denso flutua. Então aqui na letra A diz o seguinte: se a mistura acima for adicionada a uma solução que tem densidade 2,1, o material correspondente a ossos e carvão flutuará. Então, para eles flutuarem, eles têm que ser menor do que 2,1. Então, vem aqui, ó, o carvão 0,3 a 0,6, é menor que isso aqui, então com certeza ele flutuará. Ossos 1,7 a 2, também é menor do que 2,1, então obviamente ele flutuará. A opção correta seria a letra A. 15. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita da dissolução de 180 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Então, nós vamos utilizar para essa questão a formulazinha do título. Título igual a massa do soluto sobre a massa da solução. Lembra que eu falei para vocês que tudo que tem índice 1 é referente a soluto e tudo que tem índice 2 é referente a solvente. Quem não tem índice é referente à solução. Então, antes de jogar os dados na fórmula, eu vou ter que achar o volume da solução. Como é que eu faço isso? Somando a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, qual seria aqui a massa do soluto? A massa da glicerina, 184 gramas. Solvente é a água, 800 gramas. Somei os dois, achei o valor de M. Agora sim, eu tenho como jogar aqui na fórmula do título. O título vai ser igual a massa do soluto, que é 184, dividido pela massa da solução. Quando eu dividir aqui, vai dar um valor aproximado a 0,187. Isso aqui é o título. Qual seria a porcentagem? É só eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, que vai dar 18,7%. Questão 16. Responda os itens a seguir sobre uma solução aquosa de bromato de potássio. Letra A. Calcule o título em massa e a porcentagem em massa de soluto de uma solução feita pela adição de 245 gramas de água e 105 gramas de bromato de potássio. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho o solvente, que é a água, e tenho o soluto, que é o bromato de potássio. Então, para achar a massa da solução, vou somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Depois vou jogar na fórmula do título. Então, soluto 105, solvente 350. Quando eu divido, o título dá 0,3. Em porcentagem é só multiplicar por 100, que dá 30%. A letra B pede o seguinte: a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa com título 0,25. Então, aqui, ó, ele está me dando a massa da solução, porque ele diz aqui uma solução aquosa, e está dando o título. Então, ele pede a massa do soluto. Então, o título vai ser 0,25. A massa do soluto é quem ele quer saber e o volume da solução 600. Meio pelos extremos, M1 vezes 1 dá M1, 0,25 vezes 600 dá 150 gramas. Essa seria a minha massa do soluto. Então, não esquece que essa fórmula do título, ela sempre vai servir para eu calcular ou o título, ou a massa do soluto, ou a massa da solução. Lembrando que quando a massa da solução não vier calculada, eu vou usar essa formulazinha aqui. M igual a M1
mais M2 antes de substituir o dado na fórmula do título. Bem, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Até a próxima.